Sabe aquela sensação de quando você já está cansado no fim de um longo dia de trabalho e de repente recebe, marcado como urgente, um e-mail de um espinafre? Muito frustrante. Isso pode não ter acontecido com você, mas definitivamente é algo que poderia ser a realidade de uma equipe de pesquisadores que ensinaram um espinafre a enviar e-mails. Há vários milhares de anos, a humanidade vem sendo capaz de utilizar as habilidades especiais de outras espécies em seu benefício próprio. Vacas produzem leite, bois puxam o arado, cavalos carregam pessoas e pets suprem nossa necessidade de ter filhos. A lista é gigantesca e, se você parar bem para pensar, ela deve ser dominada por plantas. Vá a um supermercado e veja quantos tipos de frutas, tubérculos, folhas e vários outros produtos têm pelo menos parcialmente uma origem vegetal. Porém, plantas, na verdade, possuem outras habilidades muito úteis para a humanidade, além de transformar luz em comida. Plantas são seres que literalmente possuem raízes onde vivem. Elas não podem fugir se o mundo à sua volta mudar e, por isso, precisam estar constantemente o analisando. Plantas são excelentes analistas químicas. Um pé de alface é muito melhor do que eu. Por suas raízes, sugam do solo a água e os compostos químicos diluídos nela. E essa mistura vence a gravidade subindo até as folhas, onde a maior parte da ação acontece. Lá é onde se percebem pequenas variações na concentração de compostos químicos e, com base nessa análise, plantas, ao invés de fugirem, podem apenas mudar a sua fisiologia para se adequar às mudanças do seu ambiente e assim sobreviver. Tudo isso é muito incrível e maravilhoso. Mas existe um problema. Nós precisamos endereçar o elefante na sala, uma coisa que a maioria das pessoas evita sequer comentar e até fingem que não está acontecendo. A verdade é que existe um claro problema de comunicação entre plantas e seres humanos. Nós dificilmente paramos para escutar elas. Plantinha, você gosta do raça negra? Técnicas de engenharia genética podem facilitar muito a comunicação humano-vegetal. Porém, isso traz algumas vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que um indivíduo geneticamente modificado pode gerar outros do seu mesmo tipo. Assim, o difícil seria apenas fazer o primeiro. Depois que ele já está feito, seria relativamente simples deixar a reprodução natural dessas plantas ocorrer para que mais cópias sejam feitas. Mas isso tem desvantagens, como eu acabei de dizer. Toda vez que a gente precisar de uma planta mais comunicativa, vamos ter que introduzir uma nova planta no meio ambiente. E isso pode ser um pouco complicado, porque ninguém quer introduzir uma espécie exótica que pode afetar o equilíbrio ecológico daquele habitat. Não, e imagina você precisar das informações de uma árvore que leva décadas para se desenvolver. Isso levaria tempo demais para fazer a sua própria árvore modificada. Nesses casos, seria muito melhor dar apenas o dom da comunicação para plantas que já existem. E foi exatamente isso que pesquisadores do MIT tentaram fazer através da nanotecnologia no espinafre. A nanotecnologia envolve a criação de objetos muito pequenos, menores do que o diâmetro de um fio de cabelo, menores do que uma célula humana, menores do que... E no caso desse estudo, o objeto desenvolvido foi um nanotubo de átomos de carbono, que é basicamente um canudinho tão pequeno que é capaz de aprisionar uma molécula individual. E não só isso, mas esse nanotubo também é fluorescente para o infravermelho. Ou seja, ele absorve o infravermelho e emite outra frequência de luz, que o faz se destacar dos outros objetos. E quando a molécula aprisionada dentro do nanotubo se liga a um determinado composto químico, o nanotubo muda a sua fluorescência e passa a emitir outras frequências de luz. E isso quer dizer que quanto maior for a presença desse composto, maior vai ser a alteração da fluorescência. E já que estamos falando de uma alteração, é necessário ter um padrão de fluorescência para se comparar. Por isso, uma planta já existente recebe uma injeção com dois tipos de nanotubos. Um com moléculas aprisionadas e outro
vazio. Sem moléculas aprisionadas para reagir, os nanotubos vazios possuem uma fluorescência constante que independe da concentração do composto químico analisado. Já os nanotubos preenchidos variam a sua fluorescência. E é precisamente essa diferença entre os dois tipos de nanotubos injetados em folhas de espinafre que é analisada. Essa diferença é então captada por um equipamento que pode ser simples como um smartphone velho modificado. Ele, já conectado à internet, é capaz de automaticamente enviar para os pesquisadores um e-mail contendo uma imagem como essas aqui. Imagens como essas são tiradas em intervalos de poucos minutos de uma determinada folha de espinafre. E isso nos mostra, de um lado, a fluorescência padrão e constante de nanotubos vazios. Já do outro lado é revelada a variação da fluorescência dos nanotubos preenchidos, que são sensíveis a mudanças, assim gerando dados em tempo real das concentrações de compostos químicos específicos que são encontrados naquele exato momento no solo ao redor daquela planta. E no caso desse estudo em particular do MIT, os compostos rastreados indicam a presença de minas terrestres. Ou seja, espinafres enviam e-mails para nos ajudar a encontrar minas terrestres, para evitar acidentes fatais e potencialmente salvar a vida de várias pessoas. Os e-mails de espinafres são mais importantes que os meus. E o que é mais incrível é que em um futuro talvez nem tão distante assim, espinafres e outras espécies de plantas podem fazer muito mais do que isso. Essa tecnologia abre espaço para um maior entendimento do funcionamento desses organismos, além de prever secas e outros desastres e de tornar possível um outro nível de monitoramento das mudanças climáticas. Os seres fotossintetizantes, além de serem o pilar principal dos ecossistemas desse planeta, eles poderão ser os olhos da humanidade, para nos ajudar a preservar esse mundo, torná-lo um lugar melhor e nos dar um assento na primeira fila para assistir o maior espetáculo do universo, a vida. E a sua vida estaria ameaçada se você comesse um sanduíche de urânio. Agora, quantas calorias tem um sanduíche desses? Bom, basta clicar bem aqui para saber. E se você curtiu esse vídeo e quer ajudar a espalhar a palavra da ciência pela internet, basta deixar o like aqui nesse vídeo, que eu sei que parece besteira, mas ajuda muito, de verdade. E muito obrigado por acompanhar o maior canal de ciência do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo. Tchau!